Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Estamos aqui mais uma vez procurando aprender mais um pouquinho do Evangelho. Nós estamos estudando, pela nossa sequência, o capítulo 18, que é o Sede Perfeitos. Então, só estou fazendo assim um breve resumo do que nós já passamos. Aliás, muitos chamados e poucos escolhidos, é o capítulo 18. Aí nós estudamos Festim das Bodas, depois já estudamos A Porta Estreita, Nem Todos que Dizem Senhor nos lábios os diz no coração, e Muito Pedirá aquele que muito recebeu, que é o nosso estudo de hoje, né? Instruções dos Espíritos, que nós já passamos também. E aí, o nosso estudo começa com a indagação dos apóstolos de Jesus. Por que ele falava por parábolas? Eu vou ler só o primeiro parágrafo para que nós possamos começar o nosso estudo. Aproximando-se dele, de Jesus, seus discípulos lhe disseram: por que lhe falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes Jesus: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará. Ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem mesmo, o que tem, se lhe tirará. Aí começa a nossa pequena confusão, entre aspas. Por que aquele que já tem muito vai receber mais e para aquele que não tem vai receber menos? Então, a gente precisa até estudar, né, devagar, com calma, para que nós possamos entender, na verdade, o que Jesus quer dizer. A princípio, parece uma antítese, é uma figura de linguagem que narra coisas contraditórias. Mas se a gente for fundo na questão, procurar entendê-la, nós vamos ver que, na verdade, Jesus disse: para falar com os apóstolos, ele não precisava usar metáforas. Metáforas na língua portuguesa é uma figura de linguagem que faz uma comparação, mas não tem a conjunção como. E quando tem a conjunção como, aí a gente chama de comparação. Isso está na gramática da língua portuguesa. Então, Jesus falava com metáforas porque era mais fácil para as pessoas simples daquela época entender o que ele queria falar. Não adiantaria ele falar termos eruditos, porque os apóstolos já estavam num nível de compreensão mais elevado, porque Jesus, com os apóstolos, também falava por metáforas. Mas quando ele estava nas suas pregações, ele procurava fazer comparações para que a multidão que o seguia, que o cercava, entendesse melhor o que ele queria dizer. Então, foi uma das perguntas dos apóstolos. E aí, os apóstolos dialogavam muito com Jesus. E até com os apóstolos também, nas suas pregações, Jesus falava através de exemplos, para que eles pudessem entender melhor o que ele queria dizer. Então, esse processo didático, porque ele foi o maior pedagogo também, né? Ele usava uma didática para que todos pudessem entender o que ele queria falar. Se ele tivesse uma linguagem muito difícil, uma linguagem erudita, as pessoas simples não iriam compreender
os ensinamentos que ele queria passar para aquele povo, para aquela multidão que o cercava. Então, ele tinha que falar através das metáforas, né? E aí, ele fala também para nós, ele faz aí um lembrete. Cuidado com o que ouve. Ele fala já no outro item, ele já fala. Por quê? Nós não podemos crer em tudo que nos falam. Nós temos sempre que usar o bom senso, fazer uma análise criteriosa para que nós não sejamos levados a fazer falsas interpretações ou que a gente não entenda realmente aquilo que está sendo dito. Então, ele chama a nossa atenção para que nós possamos entender realmente aquilo que Jesus, naquela época e hoje, ele queria passar através dos seus ensinamentos. Ele chama a nossa atenção para isso. Porque quando ele fala, tendes muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco a mesma medida de que vos houverdes servido, para medir os outros. E ainda se ele vos acrescentará, pois ao que já tem, dar-se-á, e ao que não tem, até que se lhe tem, tirará. Aí volta essa perspectiva. Isso está em Marcos, capítulo 24, versículos 24 e 25. Então, quando nós ouvirmos certas coisas que a gente hoje, tá aí como cristãos, nós estamos ouvindo, nós temos que parar para pensar, meditar, analisar, porque as pessoas, às vezes, falam não aquilo que Jesus propriamente quis falar. As pessoas vão falar a sua opinião. E aqui, a gente, às vezes, tem algumas discussões, como em alguns momentos eu já falei com algumas pessoas, mas eu não aceito isso, tinha que ser assim, então dá na minha cara, quando fala daquela passagem, né? Não saiba a vossa mão esquerda que dá à direita e assim vai. Não é assim. Nós temos que parar, meditar e pensar no que Jesus quis falar. Então, nós julgamos os outros quando nós fazemos certos julgamentos de acordo com a nossa perspectiva. E nem sempre a nossa perspectiva é a melhor, é a correta. Porque o que nós queremos? Que todo mundo pense igual a nós. E aquele, às vezes, que discorda, a gente tem dificuldade, eu me incluo nisso, de aceitar. Por quê? Porque a gente tem o nosso orgulho, tem a nossa vaidade, então nós queremos ser sempre os donos da verdade. A minha opinião é que prevalece. Mas há momentos em que a gente tem que parar, refletir e falar, não, mas de repente isso pode acontecer. Aí me lembrando, abrindo um parênteses, nós tivemos lá na CRE, onde eu trabalhava, uma entrevista com Valci Carrasco, que agora é o autor famoso das novelas da Globo. Inclusive, essa novela agora está acontecendo, Cravo e a Rosa, várias novelas de sucesso. Então, pegamos os alunos maiores do 9º ano, levamos para entrevistá-lo. E aí ele falou que quando ele escreve alguns textos, várias pessoas dão interpretação errada que não era o pensamento dele. Então, eu achei, na época, eu achei até interessante, porque a gente, professor de português, né, como eu, dava os textos para os alunos interpretarem, e aí vinham respostas que às vezes não cabia naquilo que eu tinha pensado. Então, ele falou, Valci Carrasco falou, muitas das vezes as interpretações que dão nos meus textos não são aquelas
que eu realmente havia pensado para ele na ocasião que eu o escrevi. Então, vocês vejam só, a mesma coisa aqui. Então, Jesus chama aqui, esse ponto aqui, esse parágrafo aqui, o item 14 do Evangelho, ele fala isso, que nós não podemos também fazer os julgamentos de acordo com a nossa ótica, de acordo com a nossa perspectiva. É importante que a gente também tenha no nosso coração a base dos ensinamentos de Jesus. Esse é o fator mais importante. Nós temos que analisar as coisas de acordo com a ótica que Jesus nos ensinou. Aí no item 16, ele pergunta assim: poxa, mas vai dar mais para aquele que tem e daquele que não tem a gente vai tirar? Aí ele diz assim: isso aí parece um falso paradoxo, quer dizer, coisas contraditórias. Mas o que acontece? Quando nós estudamos, quando nós abrimos o nosso coração para realmente seguir os ensinamentos de Jesus, nós temos condições de receber, de captar mais energias positivas para que nós possamos aprender mais coisas ligadas ao Evangelho. À medida que nós mantemos o nosso coração fechado, nós não conseguimos abri-lo para que nós possamos captar, para que nós possamos receber os ensinamentos de Jesus. Então, quando ele diz, aí que a gente vai realmente explicar, vai receber mais, quem está, dar-se-á aquele que tem mais, é porque esse que tem mais, esse quem tem mais, que ele se refere aqui no Evangelho, é aquele que já aceitou plenamente os ensinamentos de Jesus. Então, à medida que a gente entra na nossa fé, o nosso coração fica mais maleável para aceitar. E a gente, na medida que vai apreendendo os ensinamentos de Jesus, nós conseguimos nos tornar pessoas melhores. Então, quanto conhecimento pleno você tem do cristianismo, do legado de Jesus, mais você vai receber. Por quê? Porque você está aberto a novas injunções de conhecimento. Aí parece, poxa, mas ele só vai dar para quem tem, que é a primeira leitura que a gente faz. É até difícil para a gente entender isso, mas aqui ele está explicando. Você recebe mais porque você já tem uma predisposição mental, orgânica, para captar esses ensinamentos que foram dados. Agora, se você está fechado no seu eu, se você não aceitou plenamente os ensinamentos de Jesus, você não consegue captar a mensagem do Evangelho. Essa é a nossa dificuldade. Por isso que ele fala assim, mas e muitos não receberão, né? Como ele fala aqui, dá-se-á o que já tem e tira-se ao que não tem. Não é, o que não tem, não tem. Ele não está com o coração aberto para receber os ensinamentos cristãos. Então, na verdade, ele não tem nada. Para ele poder receber, ele tem que estar uma predisposição para abrir seu coração e receber os ensinamentos de Jesus. Né? A gente, em algumas religiões, chama-se até de conversão. Né? Ele não acreditava em nada, mas aconteceu alguma coisa boa com ele. Ele estava com uma doença, ficou bom, ele não andava, começou a andar. Então, para que ele possa receber, realmente, ele tem que abrir seu coração. Ele tem que modificar a sua fé. Se ele é uma pessoa que não tem fé, se ele é uma pessoa que não acredita em nada,
ele não está preparado para receber os ensinamentos de Jesus. Então, é isso que nós precisamos entender. Jesus, como ele fala aqui, Deus não nega o auxílio a ninguém. Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida, nos momentos alegres, nos momentos de transição e nos momentos da dor. Só que nem sempre o nosso coração está preparado para receber aquela mensagem. Mesmo nos momentos de dor, nós às vezes vemos pessoas que passam por provações terríveis, que a gente chega perto, ou vê na televisão, ou vê no noticiário, aquelas pessoas estão numa conformação que a gente às vezes vai até elas para poder consolar, e nós é que somos consolados. Tal a maturidade, a espiritualidade daquela pessoa que está ali. E eu ontem, me lembrando muito do povo venezuelano, né, gente? Nessa tragédia, já foi até previsto aí um outro terremoto. Aí, esses estudiosos. Aí, eu na minha prece, pensando, meu Deus, que Deus possa dar força para esse povo, nossos irmãos, porque estão sofrendo já processos políticos, que não nos cabe aqui julgar. Agora veio esse terremoto que foi uma calamidade para esse povo. O que nós podemos fazer? Orar por eles. São nossos irmãos. Se tivermos condições de ajudar de alguma forma, né, ajudá-los. Então, o que nós temos que fazer? Abrir o nosso coração. Se ainda não estamos plenamente capazes de fazer alguma coisa pelo nosso próximo, mudemos a nossa postura. Vamos procurar, dentro das nossas condições, que não precisa ser milionário, condição financeira, dar uma palavra de carinho, fazer um trabalho voluntário e orientar, porque cada um de nós, dentro da nossa família, nós sabemos que gira em torno de nós pessoas que estão ali carentes de alguma coisa. Não só o recurso financeiro a que eu me refiro, mas carentes também de amor, de ajuda, de qualquer coisa que possa ajudá-la. Aí ele vai dizer aqui, já no item 15, que algumas pessoas, alguns dos nossos irmãos, culpam a Deus por não receberem certas coisas. Ah, mas o fulano não faz nada e está assim. Mas o ciclano, que a gente sempre olha para os outros, esquece de olhar para nós mesmos, né? Mas ele fala o seguinte: nós não temos que ter essa preocupação com o ciclano e beltrano. Nós temos que ter a vontade de querer melhorar, de ser perfeitos, que é esse capítulo. Nós só vamos melhorar a partir do momento em que nós nos tornarmos plenamente cristãos, fazer o bem, fazer a caridade. Aí ele vai falar assim, porque muitos colocam em Deus a culpa dos seus fracassos. Ah, mas Deus não me ajudou, já fiz tanta oração, já fiz isso, já fiz aquilo e não consegui nada. E não é assim. Nós não temos que esperar recompensas de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. Então ele fala, se nós não plantamos coisas boas, a nossa colheita vai ser o quê? Coisas boas. Para que nós possamos, numa vida futura, nós que somos estudantes da doutrina espírita, sabemos que estamos aqui em processo de resgate. Somos espíritos plenamente imperfeitos, o nosso planeta está num processo de transição e nós estamos aqui resgatando dívidas de outras encarnações.
não nos lembramos. E eu fui numa palestra, não lembro qual, não sei se foi lá na Casa do Caminho, que o rapaz falou que nós já tivemos várias encarnações, que somos encarnados há milhões de anos. A gente acha que as nossas reencarnações são pouquinhas. O cara deu uns números que só de olhar aqueles números imensos, eu fiquei assim pensando, eu falei, caraca, nós que estamos encarnados aqui há mais de milhões de anos, que nós já fomos criados. Então, olha só a tarefa de Deus. Quantas chances nós já tivemos para que nos tornássemos pessoas melhores? Várias. E será que nós estamos aproveitando esse processo todo? Né? Então, ele fala que quando nós culpamos a Deus, nós estamos agindo erradamente. Porque Deus não é culpado dos nossos erros. Nós somos espíritos que nascemos, fomos criados simples, ignorantes, e através do nosso esforço, do dia a dia, nós vamos galgando encarnações melhores, fazendo os ajustes que se tornam necessários. E ele fica muito tempo nesse parágrafo dizendo da colheita. Como você quer colher flores se você não planta flores? Como você quer colher coisas boas se você não planta coisas boas? Aí ele abre uma outra explicação para falar. Quais são as coisas boas que a gente tem que plantar? A prática da caridade, fazer o bem, principalmente, e ele finca nesse amor ao nosso semelhante. Porque amar aquele que está próximo de nós, o nosso filho, o nosso irmão, o nosso pai, é muito fácil a gente gostar daqueles que nos cercam. Mas é importante que a gente ame aquele que está caído na rua. Tenha compaixão, porque muitos, eles estão ali, não querem nada, não querem trabalhar, mas são pessoas que vivenciam situações pelas quais são situações terríveis, às vezes de abandono, às vezes de não ter condições de pagar um aluguel, porque nem todo mundo que mora na rua é uma pessoa assim desleixada, mas o nosso pré-julgamento já acha que aquela pessoa está ali porque quer. E não é assim. Ontem, vendo um vídeo na internet, que a gente se distrai muito com o celular, um rapaz policial, ele faz uma ronda à noite com cobertores. Não apareceu se havia mais pessoas. Aí ele passou num lugar, tinha um rapaz, tinha várias pessoas na rua, mas tinha um rapaz que estava dormindo coberto, numa dessas noites frias que já aconteceram aqui no Rio. O rapaz estava dormindo na calçada apenas com papelão, não tinha coberta. Então ele chegou perto do rapaz e perguntou: "Você quer um cobertor?" Aí o rapaz falou assim: eu quero um cobertor. Aí ele foi no carro, estava com uma viatura da polícia, pegou o cobertor, deu para o rapaz. Mas aí falou para ele assim: "Você aceitaria ir para um abrigo?" Aí o rapaz falou assim: "Eu aceitaria, porque a rua está muito fria, então vamos." Colocou o rapaz no carro, não sei se tinha outros, e o levou para o abrigo. E aí a gente passa na rua, atualmente, né, a população de rua aumentou muito. Taquara, a gente quase não vê ninguém. Cidade, no outro dia fui no centro da cidade, aumentou muito. Mas são pessoas que vivem um drama. Muitas das vezes a secretaria do município tenta um auxílio, mas eles não querem, mas muitos aceitam. E um outro também que morava na rua, tudo isso eu vi na internet ontem.
ele conseguiu estudar e se formar, pedir esmola, se formou em advogado. Ele ficava, porque não tinha condições de trabalhar, ele morava na rua, depois ele contou a história, foi abandonado pela família, a família foi não sei para onde, e ele aí esmolava, mas mesmo assim, ele conseguiu se formar em direito. Então, gente, são coisas que a gente fica assim até meio estarrecido. Isso acontece? Isso é verdade? Pode ser mentira da internet? Pode, mas pode ser verdade? Pode também. Então, não podemos culpar a Deus pelas nossas derrotas, porque nós procuramos, muitas das vezes, ignorar aquilo que nós aprendemos. Então, ele fala assim, nós temos que ser, quem dá a comunicação no final é o espírito amigo, Bordeaux, de Paris, de 1862. Ele fala assim, nós temos que ser persistentes no bem. Não podemos desanimar diante da primeira dificuldade que surja no nosso caminho. Porque se nós somos focados em caminhar na prática do bem, nós vamos conseguir chegar aonde nós queremos. Podemos não alcançar o nosso objetivo total, mas pelo menos nós estaremos com a nossa consciência tranquila de que nós conseguimos fazer a nossa parte. Então, o importante é isso, nós temos que focar sempre no bem, na prática da caridade, no amor ao próximo, seguindo sempre os ensinamentos de Jesus, porque ele foi o nosso mestre. Ele é a figura que veio exemplificar o maior amor de todos, o amor pelos seus semelhantes. Então, temos que assumir os nossos erros, os nossos fracassos. Não podemos jogar a culpa das nossas derrotas no outro. Será que eu fiz o que eu realmente deveria fazer? Por que eu estou culpando Deus de não me ajudar? Será que eu fiz a minha parte? E ele enfoca com bastante ênfase essa questão, que nós temos que ter a perseverança, nós temos que ter coragem e temos que trabalhar mãos às obras nesse processo de erguer, de procurar os ajustes na prática do bem. Esse é o nosso trabalho maior, focar em Jesus, lembrar sempre de Jesus que morreu na cruz, dando a sua vida por nós. E será que nós estamos recompensando do jeito que a gente deveria fazê-lo? Não é? Então, vamos trabalhar, vamos plantar o bem, o amor, a caridade, para que nos tornemos pessoas melhores. Porque dentro da nossa doutrina, o que o Evangelho fala? Como eu já disse no início, nós nascemos simples, ignorantes. Através do nosso esforço individual, nós vamos vencendo os nossos erros, as nossas dificuldades, para que nos tornemos pessoas melhores. E qual é o objetivo maior da nossa reencarnação? Crescer como espíritos imortais até chegarmos à categoria de espíritos perfeitos, né? Todos nós vamos chegar. Agora, isso precisa de quê? De que nós nos esforcemos, tenhamos bastante resiliência para seguirmos no caminho do amor e da caridade. Sendo assim, ele vai encerrar aqui que a gente também não pode perder a confiança, né? E sabendo que Deus, quando ele fala aqui, o Deus de amor
Deus é de amor e de caridade, e dará àquele que já recebera. Então, nós veremos, na medida que caminharmos na prática do bem, do amor ao próximo, da caridade, nós veremos que seremos coroados de êxito na nossa trajetória. Não vamos esperar contemplação nessa encarnação, mas vamos ter a consciência tranquila de que quando partimos, nós teremos do lado de lá a recompensa, porque lá não vai perguntar qual a sua religião, vai perguntar, vão analisar as nossas obras, o que nós fizemos quando nós encarnamos, o que nós prometemos quando fizemos o nosso planejamento reencarnatório. Conseguimos cumprir aquilo que nós prometemos? Os nossos bônus horas serão também contados? Então, é importante a gente ter em mente, e à medida que se aproxima a hora, estamos ficando idosos, eu considero, a nossa hora da partida, partirmos com a nossa consciência tranquila. O que estava ao meu alcance, pequei, entre aspas, né? Errei muito, mas um pouco daquilo que a minha doutrina me ensinou, nós fizemos, com erros, com acertos, mas nós tentamos fazer. Então, que Jesus, nosso mestre maior, possa estar no nosso coração sempre, em todos os momentos, sabendo que nós estamos aqui procurando ajudar o nosso próximo. Que Jesus nos ilumine sempre na nossa caminhada, porque sabemos que nós nunca estamos sozinhos. Que Jesus, nosso mestre maior, nos acompanhe nas nossas decisões cotidianas, familiares, porque às vezes temos que tomar certas decisões que parecem conflitantes, mas que possamos sempre, na nossa graça, procurar o auxílio de Jesus em todos os momentos, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores na nossa caminhada. A você, Jesus, aos espíritos amigos que estão sempre comigo, eu agradeço a vocês por tudo que vocês me dão no meu dia a dia, pela minha oportunidade de trabalho, Senhor, e que vocês possam olhar pelo nosso país, pela nossa comunidade, por essas guerras, para que possamos transbordar de amor pelas pessoas carentes que se encontram vítimas da periculosidade das guerras. E que Jesus possa estar no coração de cada um de vocês, olhando por nós, nos dando todo esse amor imenso, transbordando em nosso coração, e que possamos sempre ser receptivos a tudo de bom que nós recebemos das obras kardecianas e, das vezes, dos nossos emissários espíritas também, que são espíritos amigos que vêm fortalecer a figura do Evangelho. Assim sendo, Jesus, muito obrigado por tudo que você faz por nós, por mim, e que possamos seguir em frente, justamente nessa causa, procurando sempre seguir a tua lei maior, a tua lei do amor. E obrigado, Jesus, por tudo que você nos dá. Graças a Deus.